você está assistindo, isso significa que você é um cristão que tem vontade de crescer no conhecimento da própria Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao Imersão na Palavra. Edificaremos juntos, mesmo que seja um espaço virtual, uma construção de conteúdo, de raciocínio, de conhecimento, para que você possa entender melhor a sua Bíblia e com isso você possa ajudar no serviço da sua congregação local ou aplicar à sua própria vida aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então eu quero explicar para vocês como é que o curso Imersão na Palavra vai funcionar, começando pela base. Nós vamos iniciar pelo curso de interpretação bíblica ou hermenêutica, que vai fornecer ferramentas para você aprender a ler o texto bíblico e compreender de forma mais clara o que o próprio texto está dizendo. Em seguida nós vamos para o módulo de panorama do Antigo Testamento. Como o próprio nome já diz, nós vamos fazer um voo panorâmico, entender como que Deus tratava o seu povo escolhido Israel e anunciava a vinda do Messias por meio dos seus profetas. E nós vamos ver como é que essa história de Israel, que muitas vezes parece distante de nós, é na verdade fundamental para todo cristão. Logicamente, depois dessa matéria nós vamos para a matéria de panorama de Novo Testamento, onde nós vamos ver em Jesus o cumprimento da vinda do Messias que foi prometido a Israel no Antigo Testamento. E nós vamos ver o ministério dos apóstolos que lançaram os alicerces para que hoje o cristianismo estivesse estabelecido. Por último, concluindo esse ciclo fundamental, vem o módulo de teologia bíblica. Nós vamos entender como é que Antigo e Novo Testamento eles formam uma grande história. É uma história que é universal e que culmina na glória de Deus. Nós vamos ver como é que esses dois testamentos eles se relacionam um com o outro e eles formam uma grande história. Apesar de serem 66 livros, mas como é que esses 66 livros, na verdade, eles formam um livro só, que é extremamente coeso. Em seguida, nós vamos para um ciclo que é intermediário do Imersão na Palavra. Nós vamos começar estudando a vida do nosso Senhor Jesus, fazendo um apanhado cronológico da vida e do ministério do nosso Salvador, que é retratado nos 4 evangelhos. Em seguida, nós vamos aplicar os conhecimentos que nós adquirimos em interpretação bíblica para estudar livros bíblicos específicos, e nós vamos estudar 3 deles: Provérbios, o livro de Jonas e o livro de Colossenses, interpretando esses livros à luz dos seus próprios contextos, entendendo a mensagem de cada livro e como ela se encaixa na grande história das Escrituras, que é aquilo que nós estudamos em teologia bíblica. Depois disso, nós vamos estudar 2 módulos, os módulos de História da Igreja. Então nós vamos estudar o módulo de História da Igreja 1, que engloba todo o período de tempo entre a Igreja Primitiva e o fim da Idade Média. E em seguida nós vamos estudar a História da Igreja 2, que compreende o período da Reforma Protestante até os dias de hoje. Esses 2 módulos eles vão nos ajudar a entender o processo de formação da teologia cristã e como é que a Igreja e o cristianismo eles se desenvolveram ao longo dos séculos. Assim a gente finaliza o ciclo intermediário e a gente entra no ciclo avançado do curso. Nós vamos aprofundar as nossas percepções e apurar os nossos sentidos de interpretação no módulo de interpretação bíblica avançada. E por último, o módulo de teologia reformada. Nós vamos não olhar muito para a história da Reforma Protestante, porque isso nós já vimos em História da Igreja 2. Mas nós vamos ver como é que esse momento da história, ali no século XVI e XVII, ele foi fundamental para resgatar uma teologia que foi esquecida lá dos pais da igreja e como isso é crucial para nós hoje. Dessa forma, nós teremos concluído nossa caminhada ao longo de 12 módulos em 12 meses aqui no Imersão na Palavra. Nós também temos um grupo exclusivo para os alunos no Telegram. O endereço está aqui embaixo e você pode tirar suas dúvidas e estabelecer aí discussões produtivas com seus colegas de curso. O nosso objetivo no Imersão na Palavra é te auxiliar a crescer na sua fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Então, não simplesmente adquira conhecimento, mas aplique isso à sua vida e divulgue isso para outras pessoas. Fale nas redes sociais daquilo que você está aprendendo. Divulgue isso para que mais pessoas possam ter essa mesma oportunidade. E assim nós possamos juntos edificar o reino de Deus com aquilo que Ele colocou para nós na sua palavra. E que Deus nos abençoe.